Olá, bom dia! Sejam bem-vindos. Estamos começando mais um Estúdio Câmara aqui na TV Câmara Campinas. E você, como está? Tudo bem? Por aqui tudo ótimo. Gente, hoje nós vamos falar sobre quadrinhos. É, isso mesmo, história em quadrinhos. E você tem aí aquele quadrinho que marcou a sua vida? Então fique com a gente. Hoje é 7 de fevereiro de 2025. Nós completamos hoje mais uma semana, né? E uma semana em horário novo aqui do Estúdio Câmara. Olha, falando sobre quadrinhos, eu quero te perguntar, o gibi que marcou a sua vida? E os gibis que marcaram presenças nas bancas e deixaram saudades, hein? Já vou pedir para você, se quiser participar, vai mandando pra gente a sua mensagem para o nosso WhatsApp, dizendo qual o quadrinho que marcou a sua vida. 97829-3776, tá aqui na tela, 97829-3776, tá bom? Os quadrinhos que fazem parte de uma geração de pessoas, né? Muito bom falar sobre quadrinhos. E na década de 80 e 90, você sabe que muita gente aperfeiçoou a leitura lendo as histórias em quadrinhos. E quando a gente corria para a banca para comprar aquela revistinha com os novos episódios, você lembra disso? E a leitura, você lembra como era? Era no ônibus, na sala, no conforto da sua cama, no seu quarto ou até em lugares não tão adequados. Os quadrinhos, claro, merecem toda a nossa admiração e todo o nosso respeito. Tanto que no último dia 30 de janeiro foi celebrado o Dia do Quadrinho Nacional. Essa data ela foi criada em 1984 pela Associação dos Quadrinistas e Caricaturistas de São Paulo, mas acabou sendo reconhecida pelo governo federal. Ao longo dos anos, o mercado nacional de quadrinhos teve muitas fases e, olha, de grandes sucessos, né? Nos anos 1930, a perda de espaço, nos anos 2000, uma retomada e ao longo da década de 2010, a galera segue aí curtindo os quadrinhos. Quem são os pioneiros dessa arte? Qual a diferença do quadrinho, da caricatura e as premiações dedicadas à história em quadrinho no Brasil, hein? Tudo isso e muito mais já com os nossos entrevistados, especialistas no assunto. E agora nós vamos atualizar as notícias e conferir a previsão do tempo para este fim de semana aqui na cidade de Campinas. Previsão do tempo na tela para você. A previsão para hoje, vamos ver o que temos. Mínima 21, máxima 29. Bom, olha, de acordo com a previsão, hoje de manhã nós temos aí esse solzão, né? E já tá calor logo cedo, não é mesmo? À tarde, 29 graus, agora de manhã, 22, à tarde, 29, à noite, 21 graus, né? E o final de semana, como é que segue o final de semana? Olha só, gente, o final de semana aqui na cidade de Campinas, nós teremos aí essa variação, né? Sábado é dia de sol com muitas nuvens, à tarde e à noite, mas sem chuva. De acordo com a previsão, a mínima para sábado é 20, a máxima é 30 graus, né? E para o domingo, sol com muitas nuvens à tarde e à noite. O céu fica ainda com nebulosidade, mas não chove no domingo. Uau, final de semana, então, de acordo com a previsão do tempo, sem chuva. Então, domingo mínima 19, máxima 29. Atualizando notícias para você, atenção, a saúde retoma a vacinação contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos a partir de hoje, tá bom? 7 de fevereiro, a Secretaria de Saúde de Campinas está retomando, então, a vacinação. E se você tem aí a sua criança nessa faixa etária, né, de 5 a 11 anos, então vá ao posto de saúde mais próximo da sua casa. Essas crianças que não foram imunizadas ainda contra a doença ou estejam em critérios de grupos prioritários, tá? Ribeirinhos, quilombolas, imunocomprometidos, pessoas com deficiência permanente e pessoas com comorbidades. O município recebeu do estado de São Paulo uma remessa com 1.540 doses atualizadas com novas cepas e a aplicação ocorre nos 68 centros de saúde. Então, para receber o imunizante, basta apresentar o documento de identificação com foto, caderneta de vacinação, se tiver, tá? O Ministério da Saúde é responsável por fornecer vacinas aos estados
para distribuição aos municípios. A Secretaria de Saúde mantém diálogo permanente com os dois governos a fim de manter o abastecimento regular de todos os imunizantes nas unidades básicas, né? Considerando aí que o estoque das doses do Covid é limitado neste momento e a procura é dinâmica, a Secretaria de Saúde orienta a população a conferir a disponibilidade por centro de saúde. Você pode acessar o link, tá? remédios.campinas.sp.gov.br. Neste momento, de acordo com a Secretaria, ainda há vacinas disponíveis nos centros de saúde para crianças de 6 meses a 4 anos e para pessoas a partir de 12 anos que pertençam, aliás, aos grupos considerados prioritários. Combinado? Então, está certo. Gente, olha, informação de saúde para você, já sabe que você precisa ir até o posto de saúde mais próximo da sua casa. E o final de semana, os bosques estão liberados? Sim, 25 parques e bosques públicos da cidade de Campinas estão liberados, né? Já que o acúmulo de chuvas ficou abaixo de 80 milímetros em 72 horas em todas as regiões, isso segundo a Defesa Civil. A medida inclui os 8 espaços da região sul. A decisão de abrir ou fechar os parques é para evitar riscos aos visitantes, segundo a prefeitura, tá? O fechamento de parques e bosques está sendo feito de maneira regionalizada desde o dia 11 de dezembro do ano passado. São utilizados os dados pluviométricos de cada região para determinar em qual região da cidade as áreas devem ser fechadas, né? A avaliação da abertura ou fechamento é feita a cada 24 horas com base nas medições. Então, até este momento, todos os parques de Campinas estão abertos. Vamos lá, manda pra gente a sua mensagem aí sobre quadrinhos, tá? A gente tá atualizando as notícias, mas daqui a pouquinho, depois do break, nós vamos falar com especialistas sobre quadrinhos, tirinhas e tudo mais. Aquele gibizinho que marcou a sua vida, manda pra gente qual é o nome do seu personagem favorito. E agora atenção para você que está circulando na cidade de Campinas, você que vai circular na cidade de Campinas, aliás, olha, a Prestes Maia recebe mais uma frente de pavimentação em concreto de pontos de ônibus, tá? A Avenida Prestes Maia, a partir desta sexta-feira, recebe então essa frente de pavimentação e é importante falar que para viabilizar os trabalhos, a empresa municipal, a Indec, ela lembra a você que esses locais estão interditados parcialmente ao tráfego de veículos à direita, tá certo? Então preste muita atenção em frente ao ponto de ônibus, no sentido centro-bairro, na altura da Casa da Criança Paralítica, posterior ao viaduto sobre a Avenida Prefeito Faria Lima. Aí a previsão é de que os trabalhos sejam iniciados 8h30 da manhã, com a acomodação dos maquinários e prossigam até o dia 14 de fevereiro, a depender, claro, das condições climáticas, tá? O trânsito flui normalmente nas demais faixas e o ponto de ônibus impactado será desativado temporariamente. Os usuários deverão utilizar as paradas próximas. Pelo trecho afetado circulam, atenção, as linhas 114, 115, 117, 120, 135, 179, 86, 89, 190, 191, 192, 193, 194, 95, 197. E você pode acessar também lá o site da Indec, porque tem essas e outras informações. Então, atenção você que está circulando no centro da cidade, atenção você que precisa utilizar o transporte público, tem alterações por conta de benfeitorias nas vias. Combinado? Então tá certo. Gente, seguinte, a gente vai para um break breve, rapidinho. Nós já estamos recebendo aqui nos estúdios os nossos convidados, o pessoal está se ajeitando e já já a gente volta para falar de quadrinhos. Isso mesmo, quadrinhos. Sabe o que é quadrinhos? É HQs, é aquele gibizinho, aquela revistinha. Mônica, Magali, Cebolinha, quem mais? Chico Bento, Zé Carioca, você gosta? Fez parte da sua história? Então, que tal mandar pra gente uma mensagem dizendo qual o seu personagem favorito? A gente te espera daqui a pouquinho com os nossos convidados e tem surpresa pra você aqui no estúdio ao vivo, tá? Fique com a gente, voltamos já já.
Estamos de volta? Opa, sim, estamos de volta com o Estúdio Câmara para conversar sobre os quadrinhos com os nossos convidados. Gente, olha, nós temos aqui, vamos lá, apresentando os nossos convidados, hein? Cartunista e ilustrador Wander Carvalho. Seja muito bem-vindo, está aqui com a gente já, satisfação em receber você. Bom dia, Rubem, é um prazer participar do programa. Obrigado pelo convite. Maravilha. Com a gente também tem o Diego Augusto. Isso, Diego. Satisfação em receber você, viu? Parabéns pelo trabalho desde já. Bom dia. Obrigado pelo convite, agradeço aí, bater o papo aqui com vocês, vai ser bacana. Maravilha. E olha, daqui a pouquinho também pelo Zoom, nós temos mais um convidado, o Bira Dantas, que vai falar com a gente já já, então uma conversa bem legal, porque hoje nós vamos falar sobre quadrinhos. Antes da gente iniciar esse bate-papo legal, eu gostaria que vocês se apresentassem, né? Quanto trabalho que vocês já executaram e levaram para as pessoas alegria e emoção. A gente sabe que quadrinhos é algo assim que está na nossa memória, na nossa vida, e eu acho que as crianças de hoje precisariam muito saber e sentir a emoção do que é ir na banca, né? Na banca de manhã e pegar aquele quadrinho com um episódio inédito do nosso personagem favorito, aliás. Wander, você trabalha mais com caricaturas, mas também é um apaixonado por quadrinhos? Sim, então, a minha iniciação praticamente no desenho foi através do quadrinho. Uhum. Eu lembro que eu tinha 7, 8 anos de idade, já pegava alguns quadrinhos e tentava copiar, né? Aqueles super-heróis. E creio que toda criança, através da sua curiosidade, né, ela parte para isso, né? De uma referência, né? Então ela parte de uma referência e acaba levando ela a desenhar, a querer arriscar, né? E eu tive um tio que me incentivou, porque ele percebeu que eu tinha talento desde criança. E foi aí que eu iniciei nos desenhos, né? Isso bom, desde criança. Você profissionalmente está trabalhando há quanto tempo? São 20 anos profissionalmente. Rapaz, quantos desenhos tu já fez? Meu Deus, já dá pra mais de 10 mil desenhos aí, acho que sim. Nossa, por ser muito legal. evento, né? Cada evento tem muita gente, então cada desenho é particular, né? Então já foi muita coisa. Tá certo. Agora, você, conta pra gente, Diego Augusto, você é professor, é ilustrador e é quadrinista, é tudo isso tão novo assim? Exatamente, pois é, então. Não, mas a cara engana, né? Ah, na idade, né? Eu vai. sempre falo que eu tenho 27. Pode continuar. Eu sempre falo que eu passo, né? Eu falo assim, tenho 27 anos e tenho 20 anos de carreira também, né? que legal. Mas enfim, tem que colocar 10 a mais aí nessa idade que eu falo. Mas assim, eu comecei também com as caricaturas, que eu acho que é uma porta de entrada para o ilustrador, principalmente quem desenha anatomia. E assim, comecei desde criança desenhando os amigos, né? Na escola e tudo mais. Era a nossa forma ali de brincar. E aí foi o exercício que foi sendo feito ali com os amigos e depois eu comecei profissionalmente desenhar caricaturas, então fiz muito evento também, até o ponto onde eu quis estudar realmente anatomia, perspectiva, eu queria fazer histórias em quadrinhos. E também, assim, sou formado em publicidade e eu queria trabalhar profissionalmente com arte. Então também fui para essa questão de arte comercial e tudo mais. E aí entrando nesse ritmo de produção e já trabalhando com isso que eu comecei a fazer as minhas histórias em quadrinhos. Hoje eu tenho 4 já publicadas, né? 3 totalmente independentes. A última foi através do edital, trouxe aqui, depois eu vou mostrar. E estou finalizando a produção de mais uma para lançar o mês que vem. Nossa, que legal. E de onde vem tanta inspiração assim? Eu Como falo é que que é da vida real. Você pensa o quê? Você faz o quê para poder colocar no papel? Como é que é? Então, antes do papel tem um processo criativo. E eu tenho muitas ideias, né? Hoje eu divido até um processo de criação que eu chamo de PROC, né? Que é um processo de criação conceitual. Porque eu sempre fui muito criativo, sempre tive muitas ideias e sempre pensei assim, como que eu faço essas ideias se transformar em ação? Sim. Então eu precisava colocar no papel. Então sempre o processo de pensar, dar uma viajada mesmo nas ideias acontecia antes. Aí depois que vinha o papel. Então como eu sempre tinha muita ideia, sempre tive que colocar, ali eu pensei comigo, eu falei assim, história em quadrinho é o meu caminho. Porque ali é onde eu consigo colocar tanto as histórias que eu imagino, quanto as ilustrações. Né? E aí eu posso inventar também o universo. Então tudo parte, primeiro é mental, depois vai para o papel. Muito bem.
Que maravilha. E o Wander, você desenha caricatura, né? E qual que é a diferença do quadrinho para o desenho do quadrinho para caricatura? Daqui a pouquinho a gente fala e daqui a pouquinho também você vai mostrar e pelo jeito você vai desenhar também aqui, né? Então já, porque nós vamos chamar boletim. Vamos lá, gente. Olha só, o Dia do Quadrinho Nacional foi comemorado, né, porque é comemorado anualmente, no dia 30 de janeiro. E a escolha da data é feita em homenagem à primeira história em quadrinhos do Brasil, As Aventuras de Inhoquim. Olha só, você lembra disso? Eu lembro das Aventuras de Inhoquim, né? E nós, aqui na cidade de Campinas, o pessoal da cultura tem uma atividade bem legal nas bibliotecas referente à questão da história em quadrinho, né? E em comemoração aos quadrinhos nacionais. E a Ana Paula foi até a Biblioteca de Campinas para saber o que está acontecendo na biblioteca, quais as ações, né? Em alusão ao Dia Nacional dos Quadrinhos. Então, vamos chamar a Ana Paula Meneghetti, porque parece que tem novidades e tem ação bem legal referente aos nossos tão queridos quadrinhos. É isso, Aninha? Muito bom dia para você. Seja bem-vinda. Bom dia, Rúbia. Bom dia para todos os nossos convidados aí do Estúdio Câmara. Pois é, Rúbia, e para celebrar essa data, Rúbia, a Biblioteca Municipal Manuel Zinck, aqui onde nós estamos, promove uma série de atividades para este mês, para o mês de fevereiro. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso com a Suzy Elias. Ela é bibliotecária e também coordenadora da Biblioteca Pública Municipal, professor Ernesto Manuel Zinck. Suzy, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, né, no Estúdio Câmara. Para a gente começar, então, qual que vai ser essa programação? Conta um pouquinho para a gente e para o pessoal que está acompanhando o Estúdio Câmara. Bom dia a todos. Nós começamos no dia 30 com uma abertura de uma exposição em homenagem ao Diego Freitas. Teremos uma feira de quadrinhos, roda de conversa e book crossing de quadrinhos, que é a distribuição de quadrinhos por vários lugares públicos da cidade. É só quadrinho nacional. E Suzy, também vai ter uma feira de quadrinhos, né? Fala pra gente como que essa feira vai funcionar, o que vai acontecer. Aí é a festa dos quadrinhos aqui na biblioteca. Essa feira é no dia 15 de fevereiro, começa às 11 horas e vai até às 18 horas. É uma oportunidade de vocês entrarem em contato com quem faz quadrinho em Campinas e na região. Nós teremos quadrinistas aqui de Campinas, de Sorocaba, São Roque, de São Paulo. Que é o Oscar do quadrinho. Ele é indicado ao Ângelo Agostini, que é um dos mais tradicionais prêmios que existem no Brasil. A produção dele, que pode ser vista aqui, vocês vão poder conhecer o traço, os personagens, a forma como ele foi mudando, a maneira desses personagens se expressarem também, está aqui. E no dia 15 ele vai estar na feira. É uma oportunidade de vocês conhecerem alguém que faz quadrinho, que é da cidade e que é fera no traço. Com certeza, né, Suzy? Qual que é a importância da biblioteca promover esse espaço, esse conhecimento dos quadrinhos nacionais para a população? Os quadrinhos é porta de entrada para o mundo da leitura. A maior parte das pessoas que eu conheço começou a ler lendo Mônica e Cebolinha. Se você for falar com os quadrinistas, a maior parte vai ter uma história falando de Mônica e Cebolinha. Então, para os pais que querem fazer os filhos começarem a ler,
vem para cá. A gente tem uma gibiteca incrível aqui, né? É muito frequentada. O nosso material é rico, tem de tudo quanto é tipo. Do quadrinho nacional a Marvel, DC, todos os tipos. E muitos pais têm vindo aqui. É uma delícia ver a família vindo escolher quadrinhos aqui na biblioteca, porque a gente tem essa compreensão da importância dos quadrinhos para o universo da leitura. É um salto muito grande que se dá quando a criança se apaixona pela leitura. É uma forma muito importante, né, de estimular a leitura, como você disse, né, Suzy? Isso, são duas leituras, né? A leitura de imagem, porque a gente tem quadrinhos que são só imagem, sem balão, e tem o quadrinho que é o texto e a imagem. Então, para a criança entrar no universo da leitura, gente, é um salto grande assim, e elas adoram. Pode vir, pode trazer aqui para conhecer, que vocês vão ver que a criança muda. E Suzy, vamos falar para o pessoal de casa do horário de visitação, o horário de funcionamento aqui da biblioteca. A Biblioteca Zinc, ela está aberta de segunda a sexta, das 9 às 17. Mas não esqueçam, no dia 15 vocês vão poder conhecer um pouquinho do que a gente faz aqui durante a Feira de Quadrinhos. Só comparecer, venham. Suzy, então agora para a gente encerrar aqui nosso bate-papo, vamos convidar o pessoal que está em casa acompanhando o programa, né, o Estúdio Câmara, para comparecer aqui, trazer as crianças, os adolescentes, os adultos também visitarem aqui a exposição, participarem dessa programação extensa, né? Isso, quadrinho, ele atende todo tipo de leitor. Para a criança, ele é uma porta de entrada para a leitura, mas a gente tem um universo tão rico que tem muito adulto, e vocês vão ver aqui, que tem muito quadrinho que atende aos interesses do leitor mais maduro, adulto, que tem uma pegada maior, que consegue entender um texto mais complexo. Então, venham para a Feira de Quadrinhos, venham conhecer a gibiteca que tem aqui na Biblioteca Zinc. Não é toda a cidade que tem uma gibiteca pública, gente. Vem conhecer. Muito obrigada, Suzy, pela sua participação aqui no Estúdio Câmara. Obrigada, eu que agradeço. Obrigado mesmo. Lembrando então, Rúbia, para o pessoal de casa, que a Biblioteca Municipal Professor Manuel Zinck fica aqui na Avenida Benjamin Constant, número 1633, aqui no centro de Campinas. Eu volto com você aí no estúdio. Muito bem, Ana Paula, Aninha, falando sobre quadrinhos, né? Gente, que gostoso, você viu? Biblioteca aqui de Campinas, no centro da cidade, vale a pena você dar uma passeadinha pelos corredores e se deparar com tantas preciosidades, né? Com raridades e que marcaram a nossa vida, porque a minha marcou. Nossa, como marcou. Gente, eu acho que cada um tem aí uma emoção, né, interna e uma lembrança de criança quando a gente se refere a quadrinhos, né, Wander? Você tem algum personagem favorito? Eu sempre gostei dos super-heróis, né? Muito bem. Esses me puxaram para o que eu faço hoje, praticamente. E você? Agora o meu personagem preferido é o Capitão Sunguinha, né? Tô sabendo desse carinha aí. Super-herói que eu... Olha aí. que eu criei, que é o personagem aqui, que ele é... Ele parece contigo, né? Parece você um mesmo? pouco? Fala sério. Ô, louco, de óculos eu não Ele consegui parece disfarçar. com você, esse carinha. Então, Olha eu coloquei só. esse óculos para disfarçar, mas... Recebendo no estúdio, então, o Capitão Olha só, Sunguinha. não. A gente não pode revelar a identidade secreta do super-herói. Não pode, né? não pode. Desculpa aí, foi mal. Não, eu tô brincando. Na verdade, Ai, assim, ai. eu sempre falo, é possível ver eu e ele no mesmo lugar ao mesmo tempo, né? Que às vezes quando a identidade secreta não tá no mesmo lugar ao mesmo tempo. Exato. Mas enfim, eu assim, por exemplo, comecei a ler quadrinhos com quadrinhos nacionais, que é até um quadrinho que chamava Pequeno Ninja. E muitos começaram com a Turma da Mônica. E eu achava muito curioso. Comprava na época de cruzeiro ainda, na rua de cima da minha casa tinha uma banquinha de jornal que vendia lá. E aí eu comecei a ler quadrinhos, já gostei ali de cara, e eu nem sabia que era um quadrinho nacional, né? Tô Olha fazendo aí. referência aí ao dia 30, que foi o dia do quadrinho nacional, eu sempre conto essa história. Falei, depois de anos que eu descobri que eu comecei a minha leitura com quadrinho nacional, que não era, né, os quadrinhos mais conhecidos. Muito bem. Diego, desculpa cortar você, porque Não, agora nós temos que chamar mais um convidado. Claro. Tá tudo certo aí, produção, pra gente chamar esse cara. É um cara que, olha, eu vou falar, eu admiro bastante também. E ele tá com a gente no Zoom, já tá aparecendo na tela. Bira Dantas, quadrinista. Seja muito bem-vindo, querido. Eu Bom que dia. agradeço, Rúbia. Bom dia. Queria aqui falar que é uma honra estar
no mesmo lugar com o Vander e com o Diego, cara, Pô, Vira. pessoas excelentes. O Vander que eu encontrei há pouco tempo, né? Quer dizer, numa das passagens por Campinas, a gente teve um almoço com Paulo Branco, com o Ipstegum, com vários cartunistas de Campinas, né? E foi um excelente encontro. Maravilha. Olha só, conta pra gente, Bira, um pouquinho da sua trajetória, porque eu sei que você, né, é responsável aí por algumas revistas que marcaram gerações, entre elas os Trapalhões. Que coisa mais maravilhosa! Me conta isso. Pois é, Rúbia. Olha, até tem uma história bem engraçada sobre esse caso. Foi meu primeiro trabalho, eu tinha 16 anos. Eu fui assistente de um desenhista chamado Eduardo Petillo, que é um cara, assim, genial, que foi o criador dos quadrinhos do Spectreman no Brasil. Ele publicou isso na década de 80, acho que 82, 83, pela Block Editores, que é uma editora do Rio de Janeiro, né, que já fechou. Era a antiga, que criou a revista Manchete, né, e depois a TV Manchete também. E eu fui assistente do Eduardo Betillo, ele desenhava Hanna-Barbera e desenhava Os Trapalhões. Eu fui assistente por um ano, que a gente chamava de cleaner. Então, ele fazia o desenho numa folha de rascunho, mas já um desenho bem, bem finalizado, e eu passava limpo num papel muito bom que chamava Schweller, que era um papel que se usava para fazer quadrinhos na época. E aí, depois de um ano, eu comecei a desenhar as histórias eu mesmo, e fiquei mais 2 anos fazendo Os Trapalhões. A história engraçada é que a minha entrada na internet, né, lá no final dos anos 90, as pessoas souberam que eu tinha sido desenhista dos Trapalhões pelo estúdio do Eli Barbosa. Era um estúdio em São Paulo. O Eli Barbosa, assim como o Maurício de Souza, tinha os personagens dele, que era a turma do Kaká, e ele fazia as animações do Silvio Santos. Tudo aquilo, Baú da Felicidade, o Zé Apostador, todas aquelas animações que apareciam eram feitas pelo estúdio Eli Barbosa. Desculpa. Bom, então lá fui eu, 16 anos, fiz um estágio de 3 meses no estúdio do Eli, conhecendo todos os processos de produção. Para o nosso ouvinte, a pessoa que está ouvindo esse programa, ter uma ideia, ao contrário do que o Diego falou, né, que ele bola o roteiro, faz os desenhos, faz a arte final, faz as cores, ou seja, ele domina todo o processo de produção. Naquela época, a gente trabalhava setorizado. Então, uma pessoa fazia só roteiro, a outra fazia só desenho a lápis, a outra fazia só o manequim, a outra fazia só as letras. Tinha uma pessoa que corrigia, que a gente chamava de copydesk, que corrigia o roteiro que estava escrito, os erros de português, corrigia tudo isso. Ou seja, esse processo, que a gente chama de processo fordiano, porque o Ford, da montadora de carros, criou esse processo, ao invés da pessoa fazer tudo, ela fazia só um pedacinho e passava para o outro continuar. Isso aí agilizava o processo e fazia a gente fazer assim 50, 60, 70 páginas por mês. Essa era muita coisa. Até hoje é muita coisa. Bom, mas o engraçado que eu ia contar é que um dia eu estou assim, então dei algumas entrevistas para a internet, né, no comecinho da internet, e aí eu estava num debate público e um amigo meu levantou a mão e falou assim: Bira, desculpa, mas eu preciso te falar uma coisa aqui em público, que está engasgada aqui. Não é possível você ter desenhado os Trapalhões. Ele falou: não é possível, porque a gente tem quase a mesma idade, e eu lia os Gibi dos Trapalhões, eu era criança. Como você, criança, também estava fazendo os Gibi dos Trapalhões. Cara, foi muito louco, porque eu falei assim: que idade que você tem? Na época eu tinha uns 43, ele tinha 40. Ele falou 40. Eu falei: então, eu estou com 43. Hoje, não tem muita diferença. 40, 43 está na mesma onda, né? Na mesma casa dos 40. Eu falei: mas quando a gente era jovem, você tinha 13, eu tinha 16. Então, com 16 anos, eu comecei a desenhar os Trapalhões e você, com 13, se considerava criança, mas na verdade você não era, né? Você já era um pré-adolescente ali. Então, eu falei: cara, infelizmente,
eu não queria te desmascarar, né, em público, mas eu vou ter... Mas ele falou numa boa, ele não estava com raiva nem nada. Mas eu falei, eu vou ter que te desmascarar, porque realmente eu fui desenhista do estúdio, eu era bem jovem, né? Então, isso é uma coisa, assim, muito importante para quem quer seguir uma carreira de desenhista de quadrinhos, ou de cartunista, ou caricaturista como o Wander, se jogar nisso já desde cedo, assim, não espera não. Você gosta de quadrinhos? Vai fazer um curso, vai se especializar, porque o caminho das pedras, às vezes, ele é difícil, né? A gente segue nele com dificuldade, caindo, levantando. Um curso pode te ajudar muito, e Campinas é uma cidade que tem muitos cursos de desenho, de história em quadrinhos, de caricatura. Então, assim, eu recomendo, se joga na carreira cedo, tente aprender tudo que você puder sobre o mercado, como que se publica. O Diego falou aí do trabalho dele na editoria de arte do Correio, né? Então, isso é uma coisa que às vezes a pessoa não imagina que ela possa tentar. Então, assim, concurso de Photoshop, concurso de, sei lá, Illustrator ou um outro programa de desenho, você pode ir atrás de um trabalho profissional, se oferece, faz um estágio, se mete. É isso. Maravilhoso, Bira Dantas. Obrigada, querido, pela sua participação. Fica com a gente aqui, porque tem bate-papo, né, aqui. E eu imagino que, olha só, dá uma olhadinha no estúdio aqui. Ó, olha só, o Wander já está começando a desenhar e vai ter caricatura, hein? Grande Bira, muito muita legal. história, hein, Bira? Muito Bira, história, esse dia eu conheci um amigo seu ainda. Eu não sei se você vai lembrar dele, é o Paulo Borges, ali de Jundiaí. Sim! Maravilhoso! Fantástico! Inclusive, eu falei que você, falando de você ali, né? Em relação aos Trapalhões, ele parece que fez a versão infantil dos Trapalhões, né? Exatamente. E você porque eu desenhei os Trapalhões no comecinho, em 79 até 82. Uhum. E ele pegou a fase da Abril, que foi em 88. Então mudou a editora e mudou o estilo. Mas foi isso mesmo, cara, que genial. Pô, que legal, Ele falou muito excelente. bem de você. Pô, e você tem história demais pra contar, meu Deus do céu. É muita história. Gente, a gente fica muito feliz em receber você aqui. E eu já vou adiantando que o tempo é curto, sabe? Então dá uma peninha, porque eu quero perguntar muita coisa, só que a gente precisa ir peneirando os assuntos, mas eu sei que você vai voltar pra gente falar mais coisas aqui. Fica com a gente aqui, não sai do Zoom, não, porque, olha, eu gostaria de saber, você trouxe o seu Capitão Sunguinha aí. Sim. Agora, conta pra mim, o que despertou você em criar um personagem assim? Porque vamos lá, você é professor, você é quadrinista, né? Faz aí os desenhos, né? História em quadrinhos. E aí, de repente, você me cria um personagem desse e traz pra gente. O que despertou? Por que você criar esse personagem bem parecido contigo? Qual que é o lance? Então, ele acho que ele pega essa estética um pouco semelhante a mim. Uhum. Mas foi proposital, não foi não? Você acha que foi proposital ou não, Wander? Eu acho que sim. É o Clark Kent. Entendi. Tá certo, tá vendo só? Ô, Bira, você viu que ele criou um personagem o cara que dele, trabalhou né? no jornal. Mostra na tela pra gente ver, mostra lá. Olha aí, Bira, olha só, ó, o Capitão Sunguinha, né? Tá vendo só? Eu vi, muito bom, muito bom. Muito bom, mas vai, fala pra gente. Então, a Diego. criação do Capitão Sunguinha, na verdade, assim, inicialmente foi uma ideia de fazer um filme. A gente ia fazer um filme nacional e a ideia de fazer um super-herói, aquele símbolo do Superman, eu sempre achei parecido, né? Uma cueca. Então era assim, um desenho super tosco, de uma sunga, e o S era de sunga, e eu ia fazer o super-herói, e era uma ideia muito, assim, coisa de garoto, né? E beleza. E aí, depois, quando eu pensei o quadrinho, eu comecei na época das tirinhas. As tirinhas. Tanto que, por exemplo... Qual que é a diferença de quadrinho e tirinha? Já que você está falando aí, enquanto o Wander desenha, o Bira está aqui acompanhando a gente, explica pra gente a diferença de quadrinho, tirinha, charge também, explica tudo, já que você é professor, manda ver. Então vamos lá. Então, a charge e as tirinhas, elas são classificadas como desenhos de humor, né? E basicamente, assim, a mídia que tinha mais
comum, antigamente, eram os jornais. Então tinha sempre lá a seção, tinha charges, né? Então tem o Dálcio, por exemplo, que é um grande ilustrador daqui de Campinas também. Ele sempre, quando eu trabalhei lá no Correio Popular, ele fazia. Então tinha as tirinhas também. O Bira também deve ter publicado várias tirinhas aí em jornal, né, Bira? Eu lembro de várias. Eu não publicava tirinhas, mas quando eu trabalhava no jornal, eu fazia o caderno C, que era o caderno criança, eu colocava o Capitão Sunguinha no jogo de 7 erros. Já! E aí eu comecei nessa época a fazer o webcomic, que Sim. estava começando, né, na internet, o webcomic, tanto que eu comecei a fazer tirinhas junto com o Carlos Ruas, que também é um quadrinista nacional, que faz o Sábado Qualquer, que tem o Deus, o Luciraldo lá e tal. Ele até é um grande amigo, tanto que eu mandei um e-mail para ele, eu sempre lembro ele dessa conversa, que lá no começo de carreira, que ele estava começando, eu também, assim, ele já estava começando a ter evidência, né, e eu mandei um e-mail, ele me respondeu, a gente conversou ali, enfim. Então eu já entrei, assim, eu comecei a publicar nessa era da internet, vamos dizer assim. Sim. Aí eu tinha um webcomic, chamava O Salada, e aí eu tinha vários personagens, mas eu sempre quis fazer quadrinho. Mas você fazia tirinhas. Fazia tirinhas e publicava, Isso, né, sim. de forma independente. Tá. E aí, quando eu pensei, eu queria fazer histórias em quadrinhos. Histórias em quadrinhos já são mais desenhos de ação, né? Então, assim, é arte sequencial, e aí você tem que pensar anatomia, ponto de fuga, perspectiva para cenário. Sempre foi meu calcanhar de Aquiles isso, né? Tanto que o último projeto eu contratei alguém para me ajudar com isso, que é um grande artista aqui de Campinas também, chama Bruno Bill. Mas é importante, ninguém faz nada sozinho. Você vê que o Bira falou, quando fazia os Trapalhões, quanta gente envolvida, né? Tudo setorizado, né, Bira? É que no meu caso, como independente, né, nesse projeto eu consegui uma verba do PROAC, né? Aí eu consegui ter uma equipe, mas os Capitães Sunguinhas, né, que são os quadrinhos assim que eu vou mostrar aqui, esse aqui é o que eu fiz agora, que é o Renascentes, chama Renascentes. Olha o Bira lá, se aproximaram pra mim, tá vendo, Bira? Hashtag tamo junto, o Ox tá aqui do ladinho, guardadinho. São a história desses 3 personagens aqui, né? Esse aqui. Sim. Mas antes, esse daqui é o que foi Pode pelo mostrar edital. pra ele lá, pode ali, lá. ó. Isso, vai lá. São esses 3 personagens, né? Depois qualquer coisa posso mostrar com mais detalhe, ou pode ver lá no site, metabiose.com.br. Mas os quadrinhos do Capitão Sunguinha, eles foram totalmente independentes. Que legal. Aí, ó. Olha aí, Aí que são show. 3 histórias em quadrinhos, né? E aí, quando a gente trabalha assim de forma independente, nesse caso, eu escrevia para teatro, escrevi sketch, eu fiz 13 anos de teatro universitário. E eu escrevia para o teatro. Então, o que acontece? Eu peguei algumas sketches que eu tinha para o teatro e lancei os 2 primeiros. Então, eu já tinha o texto, adaptei para o quadrinho e coloquei meu personagem, o Capitão Sunguinha. sim. Porque eu já tinha criado ele para as tirinhas, aí eu fiz aqui para os quadrinhos. Como foi totalmente independente, eu fiz ele praticamente sozinho. Tive, assim, as pessoas que fizeram a revisão e tudo mais, né? Sempre os artistas que eu conheço, mas aí foi uma coisa feita, assim, do próprio bolso. Então, é muito difícil você ter uma equipe para criar ali. É totalmente diferente de trabalhar em editora, quando você faz uma publicação independente. Mas aí, quando eu publiquei, eu já estava trabalhando independente. Então, eu tenho meu estúdio, a Metabiose, e a Metabiose Comics é um selo de quadrinhos do estúdio. Uau. Que eu tinha pensado como modelo de negócio, né? O lucro do estúdio eu pago o quadrinho, mas no final das contas os quadrinhos, assim, não deram lucro, mas foram o que deram mais experiência para mim, né? Então, assim, aí, nessa diferença de passar de tirinha para quadrinhos, é uma outra pegada. Sim. E aí, a estética do personagem eu tive que mudar. Então, você faz um desenho mais infantilizado na tirinha, que ele precisa ser pequenininho. Mas essa ideia de satirizar o super-herói, então eu fiz aqui tudo no estilo da caricatura, que foi a minha escola. Exatamente, é isso que eu vi. O queixo é um queixo enorme, tem muita gente que acha que é o nariz. O Black Power, mas ele tem a mesma franjinha do Superman. Essa franjinha aqui, ó. Mas exatamente. é no Black Power. Muito bem, né? sensacional. A cueca por cima da calça e a capa. Que eu falo, né? Sem capa, ele é só um homem com uma roupa de ginástica. Muito bem, né? show. Enfim, então eu peguei essa estética, né? O S é de sunguinha, então assim, não teve nada muito criativo nesse sentido. Mas as histórias são sempre conflitos humanos. Né? Falando em conflitos, cortar você, porque eu preciso, sabe? Porque tem gente participando. É necessário cortar, viu? Tem gente participando, a pergunta vai pro Bira. Enquanto isso, o Vander tá desenhando aqui, olha só, concentradíssimo, né? Desenhando. É assim, ele fala pouco, mas desenha muito, viu? né? Ô, Vander, obrigada, viu? Já agradecendo aí, tá fazendo uma caricatura bem legal. Mas olha só, pra você, Bira, Bruno Martins, do Taquaral. Os quadrinhos já foram um dos principais meios de entretenimento das crianças e adolescentes. Você, Bira, como vê o impacto da tecnologia e das redes sociais neste cenário hoje? Vamos lá. Respondendo, então, o Bruno Martins, nosso telespectador do Taquaral. Bira, contigo, vai lá. Bom dia, Bruno.
Bom, primeira coisa é falar que eu sou do tempo do analógico, né? Então a gente desenhava com lápis, caneta, tinteiro de nanquim, borracha no papel. E aí isso aí era feito a impressão disso para virar o gibi com fotolito, gráfica, né? A tecnologia, principalmente as ferramentas de tratamento de imagem, inclusive as tablets que nos propiciam a possibilidade de desenhar direto no computador, foram um avanço. Isso a gente não pode negar, né? Apesar de eu ainda desenhar em papel, eu escaneio a minha arte e eu jogo isso no Photoshop e faço todo o tratamento. Tenho preferido pintar digitalmente do que pintar à mão, como eu fiz muito tempo, né? Eu pintava com aquarela, com Ecoline, porque eu acho que a qualidade final para impressão é melhor e para a internet também. Então, essa é a parte da tecnologia. A parte das redes sociais, que é a comunicação, né? A interação entre o autor e os leitores, cara, eu adoro isso. Então, eu sou uma pessoa que já tive 18 blogs e fotologs na época, né? Que era um antecessor do Facebook. Né? O fotolog era um lugar onde você postava uma foto e colocava um texto ali. Eu tive 18. Então, assim, eu dividia por tema. Eu tinha um só de caricatura, um de quadrinhos, um de ilustração, um de blues, que é uma música que eu adoro, assim, é um ritmo que eu adoro, gênero musical. Eu fazia caricaturas de cantores de blues. Então, eu cheguei a esse absurdo, né? E o pessoal até brigava comigo e falava, cara, para de criar tanto blog, põe num só, cria um site, sei lá, faz alguma coisa. Aí, no final, eu acabei parando, né? E hoje eu tenho só uns 3 blogs e tenho as redes sociais aí, Instagram, Facebook. Poxa então, eu vida. acho que... Que eu coisa, acho que hein, só? o mundo da internet, realmente, esse mundo moderno, ele estreitou os laços entre os profissionais. Então, o Diego falou aí do processo dele, né, de ter sido contemplado no PROAC, e aí teve que montar uma equipe, porque era muito trabalho e pouco tempo para entregar o produto final. Então, assim, isso é impagável, são sinais dos tempos mesmo. Então, eu vejo de uma forma muito positiva tudo isso. Muito bem, Bira Dantas, né? Ô, Bira, de onde que você está falando, hein? Conta pra gente. Onde que você está? Eu estou falando de Vitória, no Espírito Santo. Você está Eu na mudei pra praia, cá. Bira? Eu estou na praia, a 6 quadras da praia, da orla aqui de Camburi, que é a maravilha. última praia da cidade, perto aqui do porto de Tubarão, onde todos os dias eu vejo assim, eu conto, é legal, eu saio para contar. Quantos cargueiros tem lá? Então, de 13 a 20 cargueiros da China, Coreia do Sul, África do Sul. Vem pegar aqui ao final da Vale, né? A Vale tem o... Muito bom. Sabe por que eu perguntei onde que você tá? Porque eu já fiquei sabendo, né? O pessoal falou, olha, ele tá na praia, a gente vai incomodar. Eu falei, mas como que a gente não vai incomodar? Nós precisamos dele pra gente completar esse time maravilhoso aqui. Olha só, Wander na caricatura, né? O professor Diego trazendo informações pra gente, trazendo personagem bem legal. E todo esse programa é dedicado aos quadrinhos, porque dia 30 de janeiro foi o Dia Nacional do Quadrinho Nacional, e a gente eu acho que a gente precisa sempre trazer isso para o público, porque os quadrinhos marcaram uma geração, né? E a nossa geração que foi marcada. Eu me lembro que... Você sabe que houve uma época até que eu trocava gibi na banca? Porque era tanto gibi que a gente tinha. Aí eu me lembro do nome do dono da banca, era o seu Afonso. Eu chegava, seu Afonso, pode trocar esse por esse? Poxa, eu comprei ontem, já li, né? E muita gente aperfeiçoou a leitura lendo os quadrinhos, e isso é muito bom. Então, por isso, essa reverência, né, aos quadrinhos. Verdade. E aos quadrinistas e aos profissionais que são vocês, que são responsáveis por trazer pra gente, resgatar essa emoção, esse momento, e resgatar também essa história de vida de muita gente. Olha só, nós temos... Fica com a gente, tá? Fica aí, Bira, fica com a gente, porque nós temos uma pergunta aqui. Wander e professor Diego. Vou chamar, professor Diego, hein? Tá vendo só? Quase um professor Xavier aqui.
Aí, ó, mais um personagem, professor Diego. Por que não, né? Quem sabe nasce um personagem agora nesse momento? Então. Professor Diego. Exatamente. Vamos lá, Ana Paula Ribeiro, Jardim Chapadão. Ela faz uma pergunta e vou direcionar para vocês dois, para vocês comentarem entre si, tá? Quais foram as principais transformações no mercado de quadrinhos nos últimos anos? E ela tem uma dúvida. Ela pergunta assim: ainda há espaço para os quadrinhos digitais impressos ou o digital domina? E aí, você que é professor, você que tá aí sempre no meio, né? Quantos anos? 20 anos de profissão. Responde pra gente. Impresso, digital, quem domina? Eu acho que os nostálgicos, né? Essa coisa de você pegar o quadrinho e sentir o cheiro da tinta. Você viu que lindo as páginas do professor Diego? Sim, olha do professor Diego. Tem um encarte ali que você olha, puxa, eu tô curioso para ver essas revistas aqui, né? Olha aí, ó. Sentir o cheiro da tinta e paginar isso. E no digital é complicado, né? Você não tem essa conexão com o material, né? Sim. Então, eu acho Fica muito mecânico, não eu é? acho que precisa mais experiência para a criançada, para os adolescentes, criar formas de poder eles interagirem melhor com o material, né? Sim, verdade. E você, professor Diego, o que Então, você acha? eu tô até colocando aqui no box, né? legal. Olha. Porque entendendo que o mercado hoje é digital, principalmente para as novas gerações, embora existe muito mais consumo de quadrinhos mangá, né, pela nova geração, sim. e é tudo mais impresso mesmo, né? Mas assim, eu sou colecionador também. Então, pegando essa onda para comunicar com a galera até da minha idade aqui, eu pensei, quando eu fiz a Metabiose Comics, eu fiz o box, que é um box de colecionador por causa da lombada. Olha aí, que legal. Meus quadrinhos não tinham lombada suficiente para ficar bonita na O estante. que é lombada? É Fala isso pra aqui, gente ó. aí, professor. Essa lateral aqui, ó. Tá Isso aqui é a bom. lombada. Aí eu fiz esse box, né? E que funciona assim também, deitado, legal. dá para colocar os quadrinhos assim. Enfim, então para fazer no digital, você só lança. Mas para fazer no impresso, tem que ter um diferencial. Então, por exemplo, como eu visito muito os eventos, até o evento na prefeitura, vai ter agora dia 15, né? Estarei lá. É interessante você proporcionar essa experiência do tato, né? E do diferencial da sua marca, vamos dizer assim, né? E como a marca do quadrinista é a história, é o personagem, né? O título é a capa. E aí, pra mim, então, assim, eu falo, o Capitão Sunguinha ele já saiu com o primeiro quadrinho. Então, eu já fiz o quadrinho e já tinha o bonequinho, né? A action figure. Então, assim, no impresso, fazer menos do que isso talvez seja mais complicado. Mas para fazer isso precisa de investimento, né? Então, enfim. Sim. Então eu sempre penso que tem que pensar num diferencial pro impresso, mas a força de venda do impresso num evento é muito maior do que você vender um e-book. Agora sim, eu acho que o mercado tá pareado, né? Mas eu ainda aposto bastante no impresso. Maravilha. Olha, gente, é o seguinte, tá aqui em mim, né? Eu vou falar um negócio pra vocês. Esse programa tá curto demais. Você sabe que a gente tem que entregar? É isso mesmo, a gente tem que entregar daqui a pouquinho, porque tá acontecendo um evento lá na Câmara maravilhoso e a TV Câmara Campinas transmite ao vivo o 2º Congresso de Comunicação e é um congresso onde reúne profissionais que estão dando um show de aula, né? Show de ensinamento, show de informação e daqui a pouquinho a gente precisa entregar, nós precisamos entregar 10 para as 9, porque o congresso começa às 9 horas e é transmitido ao vivo aqui, direto da TV Câmara Campinas, tá? Mas antes, deixa eu ver aqui. O Gustavo Farias está perguntando pro Bira. Eu tô olhando para baixo que eu tô lendo mesmo, tá? Porque é uma pergunta que tá chegando. Você desenhou para a revista Os Trapalhões e colaborou com grandes jornais e revistas. Como foi essa experiência e o que mudou na produção dos HQs desde então? Bira, você tem 1 minuto para essa resposta. Vamos lá. Bom, eu trabalhei no Gibi dos Trapalhões, que eu já expliquei como funcionava, né? E trabalhei no Diário do Povo, em Campinas, e no Correio Popular. No Diário do Povo, trabalhava na redação mesmo, fazia charge, ilustrações, e no Correio eu fazia as tiras e mandava por e-mail, então não ia até a redação, eu produzia em casa. Fora isso, trabalhei em São Paulo, na Folha da Tarde e no Retrato do Brasil, que eram 2 jornais também diários. Além disso, eu trabalho com charge sindical, e eu trabalhei em Campinas, no Sinergia, durante muito tempo, né, de 88 até, acho que 2012, 2016,
na redação do Sinergia, com o pessoal, né, os jornalistas, diagramadores e tal. E essa experiência de trabalhar em redação é muito legal, é muito boa. Mas eu acabei sendo terceirizado, né? Vim trabalhar em casa, e com isso ampliou meu leque de produção. Então eu passei a colaborar com outros projetos, revistas em quadrinhos, e tudo é interessante. Na verdade, trabalhar numa redação é muito legal, é um contato com mais pessoas com ideias, com editorias te pedindo ilustração. O Diego sabe muito bem disso, né? O Wander também trabalhou já com jornal, e é muito bom. Quanto à segunda parte da pergunta, eu esqueci. O que era, Rúbia? Como foi essa experiência e o que mudou na produção de HQs desde então? Primeiro vamos falar o que é HQs, né? Porque às vezes a pessoa ouve a gente, HQs, mas o que é HQs? O que tem a ver com quadrinho? Explica rapidão pra gente. Bom, como o Diego falou, tiras em quadrinhos são aquelas tirinhas, né, que você publica diariamente no jornal. É uma coisa que é trabalhosa, porque você tem que criar o roteiro e fazer o seu personagem ali todo dia. E eu tive uma experiência muito boa com o Tatu Man, que eu publiquei no Correio Popular. Essa experiência de fazer a tira diária, ela é especial. A produção de uma história em quadrinhos, ela demanda mais tempo. Então, eu fico, por exemplo, o dia inteiro fazendo 2 páginas em quadrinhos, e eu terminei agora uma história de terror, e eu tenho publicado, né, para falar dessa mudança de espaços onde publicar. Se numa época eu publicava nos Trapalhões, que era um gibi, como a Rúbia falou, que ia para a banca, e que todo mundo ficava esperando aquele gibi, né? Seja os Trapalhões, seja a Turma da Mônica, seja o Pequeno Ninja, que o Diego falou, seja o Menino Maluquinho, do Ziraldo, né, que fez muito sucesso também. Você está em contato na banca de jornal. Você vai lá e pega o seu gibi e leva para casa para ler. Hoje em dia, a banca de jornal ela tem publicado tem vendido apenas a Turma da Mônica e os super-heróis. Então, o quadrinho nacional que a gente produz acabou indo para outras formas de distribuição. E aqui eu queria falar dos eventos que o Diego disse. Então, ele leva o produto dele e vende diretamente para o leitor, para o potencial leitor dele, ou alguém que já conhece, ou alguém que descobre na feira de quadrinhos. Olha, cara, você viu aquela miniatura? E realmente ele é um excelente propagandeador do quadrinho dele, porque ele tem o toy, o action figure, ele tem o personagem que chama atenção, com certeza ele tem um banner, porque ele é um cara que se produz, e tem esse box maravilhoso que enche os olhos de qualquer colecionador de quadrinhos. Eu já quero comprar, Diego, depois vou pegar seu contato para fazer a compra online. E é isso. Então, assim, eu tenho publicado muito em revistas independentes. Então, tem a série toda da editora Ink and Blood, que faz a revista Calafrio, de terror, faz a revista Oeste Brasil, de faroeste. E agora, o nosso último lançamento, que é Terrir, que é humor com terror. Então, você imagina aquelas cenas de vampiro e tal, Frankenstein, múmia, só que com humor. E essa ideia a gente realizou, está aí na internet, você pode procurar Terrir, que é terror com rir, e você vai encontrar os contatos para pedir a sua revista. Custa apenas R$18, você recebe em sua casa. Adorei, Terrir. Terrir. Sugestivo, né? Muito bom. E que conta com pessoas maravilhosas, inclusive o Dálcio Machado, que o Diego citou aí, chargista do Correio durante tanto tempo. O Dálcio entrou com caricaturas de escritores de terror, Bram Stoker, Alfred Hitchcock do cinema, caricaturas maravilhosas. E tem quadrinho meu, tem uma caricatura do Atílio, tem uma homenagem ao ilustrador Negreiros. Maravilha. Tem quadrinho muito legais, demais. Marcate. Bom então, demais. Terrível. Você tem condição de... Já passou 1 minuto? Já passou um monte de minutos. Você tem condição. Mas olha, não tem problema não. A gente vai ajustando, porque tá bom demais isso aqui. Eu só tenho a agradecer vocês, né? O pessoal que tá em casa também. Bira, as suas considerações finais, a gente precisa entregar mesmo, mas eu quero te agradecer de todo o meu coração, a sua disponibilidade. Tá na praia, levantou cedo para falar com a gente. Quanta honra. Muito obrigada.
Olha, eu queria agradecer demais aí, agradecer o DJ, que é um grande amigo, companheiro de tiras e quadrinhos, companheiro de pesquisa na área, um grande pesquisador de Ângelo Agostini. O Dia do Quadrinho Nacional deve muito a esse cara. Ângelo Agostini, que foi um precursor da imprensa brasileira. Ele criou o Diabo Coxo, criou Vida Fluminense, criou vários jornais e revistas, e terminou com o Tico-Tico, que não é do tempo da Rúbia, né, mas está mais perto do meu tempo. Começou em 1905. 1905, claro que eu não era nascido, né, estava quase, mas ele foi até 1965. Eu já tinha 2 aninhos, e o trabalho que o Ângelo Agostini teve na imprensa brasileira, numa época em que o Brasil era um país escravagista, onde as mulheres não podiam votar. Você que está nos ouvindo, imagine isso, pobre, mulher e negro não podiam votar para nada. É uma longa deputado. História, né? Uma longa história. Então, o Ângelo Agostini estava aí com Luiz Gama nessa luta e da resistência de todo mundo que estava fora da vida política, mas que estavam pagando pelos políticos. Spira, agradecendo mais uma vez você, obrigada, gratidão, tá? Gratidão, fica com a gente, porque nós vamos encerrar, mas fica com a gente aí claro, precisamos ficar com todo mundo aqui para subir o hall, tá bom? Fica com a gente. Wander, querido, considerações finais, a gente tá em cima do laço. Obrigado, agradeço, Rúbia, oportunidade, pude rever o Bira aqui, eu conheci o Diego, não conhecia ainda. E vou aproveitar aqui de antemão mostrar a sua caricatura para gente finalizar. Não creio. Olha aí, tô voando com o microfone. A nossa heroína, Rúbia. Ela conta um pouco da história dela aqui nessa correria toda. Olha isso. É uma heroína, pô. Adorei, muito obrigada. Olha só. Bira, um abraço, Bira, prazer. Adorei isso, olha aí, ó que legal. Ó, tô voando, é heroína, né? Mas ao vivo é assim mesmo, vamos embora. Obrigada, viu, mais uma vez. Obrigada pelo presente, obrigada pela sua participação, obrigada pela sua contribuição, viu, Wander? Obrigada mesmo. Professor Diego. Vamos lá, eu agradeço, né, o convite, o espaço, estar aqui com grandes, né, nomes aqui do cenário artístico campineiro, nacional. Conversar com o Bira, falou do Tatu Man, lembrei lá da época. Foi na época que eu trabalhei lá, que tinha o Tatu Man. falou desse Tatu Man pra mim. Mas é isso, agradecer a oportunidade, acho que todo espaço é importante para o quadrinista, principalmente para o quadrinista independente. Deixar um recado, né, para quem gosta de histórias em quadrinhos, pesquisar sobre quadrinhos independentes e ler, consumir, né, esse material autoral, até para aumentar repertório, aumento de repertório ajuda na questão de criatividade, enfim. Eu tenho esse caminho, né, com a Metabiose Comics. Eu gosto de falar que a linha editorial da Metabiose Comics são histórias essencialmente humanas com finais otimistas e relevância cultural. Então é algo que se distancia um pouco de entretenimento, mas faz esse convite, né, a reflexão e a diversão através da leitura. Maravilha! E vamos fechando o programa então, pode abrir a câmera, mostra tudo aberto aqui, encerrando com Bira Dantas, encerrando com Wander Caricaturas, né? Eu sou heroína mesmo, olha aí, ó, tô errando teu nome lá no final, é Wander Caricaturas, professor Diego, agradecendo você, essa audiência, a sua companhia, fique ligado, TV Câmara Campinas transmite a partir de agora, em instantes para você, segundo Congresso de Comunicação Pública. Valeu, gente, bom fim de semana, até segunda-feira, com mais Estúdio Câmara, aqui na TV Câmara Campinas. Tchau, tchau, até mais.